Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. O tempo aqui em Florianópolis não tem ajudado muito a sair de bike aí nos finais de semana. Normalmente tem chovido no sábado à tarde, que é o período que eu tenho para fazer meus passeios de bike. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando a bike para vocês. Eu comprei essa bike elétrica há 2 anos atrás, 2024, em março mais ou menos de 2024, finalzinho de março. E aí de lá para cá eu tenho feito algumas modificações nela que eu quero apresentar para vocês e ver o que vocês acham. Antes dessa bike eu tinha uma Caloi Urban, daquelas com pedal assistido, então o motor só funcionava quando a pessoa pedalava. Ela foi idealizada para circular entre as pessoas mesmo, porque quando você para de pedalar, o motor desliga. E só que com o tempo eu fui vendo que eu queria alguma coisa a mais para poder dar uns passeios mais longos. Aí eu troquei por essa bike elétrica. Esse é um modelo V8, foi um dos primeiros modelos aqui no país. Hoje em dia já existem N modelos, com suspensão traseira, com maior autonomia e vai mudando, com o tempo vai mudando. Em 2 anos, na realidade, mudou bastante, mas esse modelo de bike eu acho que ainda domina o mercado aqui. Então, como eu falei para vocês, eu quero mostrar algumas adaptações que eu fiz, e vou falando um pouquinho de cada uma. Aqui na parte da frente, eu coloquei essas 2 anteninhas corta-pipa, que às vezes é conveniente onde a gente circula levantar a antena, porque tem muitas crianças aí, muitos adolescentes soltando pipa, e vocês sabem que pipa, ainda mais hoje em dia com cerol, o acidente pode ser fatal. Outra coisa que eu fiz nessa bike, eu botei os espelhinhos retrovisores, do lado esquerdo e do lado direito. Outra coisa também, eu tenho aqui o meu suporte para a câmera, então quando vocês assistem os vídeos, é nele que a câmera está conectada. Outra coisa que eu fiz, garrafinha de água, que é essencial. Mais recentemente, com 2.300 km rodados, eu troquei os pneus da bike. Então hoje em dia eu optei por esse modelo por ser melhor para andar em asfalto. Aquele modelo com gominhos eu não me adaptei muito. Depois eu digo para vocês o que aconteceu. Aqui na parte de trás também, então os pneus são novos. Outra mudança que eu fiz na bike, mudança não, outros acessórios que eu fui instalando, vocês podem ver aqui atrás, que eu coloquei essas lâmpadazinhas de LED, Isso é muito importante para a gente ser visto na estrada. Então elas sempre andam comigo, elas são carregadas via porta USB. Outra coisa que eu botei aqui, embora já venha com a bike o pisca nessa lanterna abaixo do assento traseiro aqui, eu inseri essas outras 2 lumináriazinhas aqui, que são piscas, pode ser usado em moto também, são de 12 volts. Já vou mostrar para vocês o funcionamento deles. Outra coisa que eu fiz foi acrescentar 2 alforjes. Neles aqui eu carrego
balaclava e capa de chuva, né? No outro lado eu tenho aqui a corrente, né? Corrente, cadeado, álcool em gel, paninho para limpar a mão caso precise, alguma coisa assim. E essa aqui foi o último acessório que eu instalei, que é mais um conforto, né, na hora de sentar, porque com o tempo vai cansando de ficar sentado em cima desse banco aí, né? Da mesma maneira que eu tenho os piscas atrás, eu coloquei pisca na frente, né, dos dois lados. Então, para mostrar eles funcionando, eu vou acionar a chavinha para a esquerda, pisca, funciona aqui na esquerda, né? E acionando para o outro lado, pisca na direita. Eu acho isso interessante, né? Eu volto a frisar para vocês, eu faço isso para as pessoas me verem, né? E saber para que lado que eu vou seguir, né? Porque na nossa cidade aqui existem as ciclovias, mas em muitos locais a gente precisa circular na via pública mesmo, né? Onde transitam os veículos maiores. Então, nesse sentido, tomando todos os cuidados, né? Então eu acho interessante a gente ter, né, esse tipo de acessório na bike, né? Na frente, acionando esse botãozinho aqui, eu tenho um outro farol auxiliar que eu coloquei. Então eu uso ele em conjunto com o farol da bike à noite, né? Além disso, na frente eu também tenho dois outros faróis auxiliares que também são carregados via porta USB. Por que eu faço isso? Mais uma vez, para as pessoas me verem de longe, né? Aqui na frente eu tenho um outro alforjezinho onde eu carrego algumas ferramentas, kit para remendar pneu, né, chave de fenda, chave Allen, alicate, né? Isso é importante a gente ter, porque dependendo da distância que a gente vá, né, às vezes pode acontecer algum imprevisto e já temos isso como recurso. Outro acessório essencial, a garrafinha de água. Não estou aqui fazendo propaganda da Stanley, mas é a garrafinha que eu tenho, então eu levo junto. Com esse calor aí, principalmente, é sempre bom a gente dar uma hidratada, né? O que eu tenho mais aqui na bike? Eu tenho esse cadeado aqui, de barra de aço, eu carrego ele junto, né? E aí, em conjunto com a outra corrente que eu tenho aqui dentro, a gente consegue deixar a bike bem segura aí nos ambientes aí, se for necessário parar, né? Aqui é muito simples para ligar e desligar, só apertar e segurar, né? E o que não pode faltar no meu passeio é uma caixinha de som, né? Eu não uso fone de ouvido simplesmente pelo fato de a gente perder a percepção do ambiente, né? Então é melhor ouvir uma caixinha de som assim e a gente ter toda a percepção ao nosso redor aí dos ruídos da rua, né? Dos veículos e tudo, do que a gente estar de fone de ouvido e perde toda a percepção, né, do barulho no redor. Então por isso que eu optei por uma caixinha de som, né? Vamos ver aqui, eu vou acionar aqui o painel,
painel aciona aqui, já coloco aqui, né? Então já rodei 2.424 km com essa bike, né? Ela funciona perfeitamente. O que eu fiz além disso, quando eu comprei a bike, ela veio com limite de velocidade de 25 km por hora. Depois o pessoal lá desbloqueou a bike para 50 km por hora, mas hoje em dia, com a legislação nova que limita a 32 km por hora, eu pedi para eles voltarem ela para 32 km por hora. Então, o importante é a gente seguir as regras de trânsito. E como um veículo assim, de duas rodas, a gente sempre é o mais frágil, né? Se for circular no meio de outros veículos. Algumas experiências que eu já tive com essa bike, quem não tem uma bike dessa e olha de longe, acha que é uma moto, né? Quem tem sabe que isso não é uma moto, e garanto para vocês, quem tem moto não vai querer andar com essa bike. São experiências únicas, e vale a pena, sabe? Moto é um estilo, bike elétrica é outra, aquela bike urban que eu tinha também era outro estilo, né? Bicicleta é outro estilo, então são coisas distintas, mas todas elas trazem o seu prazer, né? E eu tenho me sentido feliz em passear com a bike aí nos finais de semana, né? Principalmente agora que eu posto para vocês e tento mostrar os locais e as belezas, né, do que eu tenho visto aqui na ilha de Florianópolis. Outra coisa que eu fiz nessa bike, para eu poder dobrar a quilometragem que eu faço, né, eu fiz um suporte no centro aqui da bike, e agora eu carrego duas baterias. Essa que está em pé aqui à direita é uma bateria de reserva, e essa que está aqui na diagonal a que está em uso no momento, né? A autonomia delas é em torno de 50 km. Hoje em dia, com o limite de velocidade de 32 km por hora, então eu consigo fazer 50 km de passeio. Aí eu tenho 50 km para ir e consigo retornar os 50 km com a bateria auxiliar. Então, na realidade, eu consigo andar 100 km com ela. Com isso eu consigo, ir mais longe nos passeios e tentar mostrar outros locais da ilha, né? Ainda não me aventurei a sair muito aqui do sul da ilha, mas aos pouquinhos eu estou fazendo isso. Eu já fiz um vídeo na Barra da Lagoa, tranquilamente o passeio foi com a bateria e voltou, né? Mas eu sempre levo a outra de reserva caso aconteça algum imprevisto. Eu tenho como substituir e voltar logo para casa. Com relação ao pisca que eu fiz ali com as lanterninhas dianteiras e traseiras, eu tenho um packzinho de bateria de 12 volts. Eu tenho um packzinho de bateria de 12 volts aqui dentro, tem um relézinho ali, né? E os outros dois packzinhos de bateria que eu tenho são para alimentar o faro auxiliar, que dá 4,5 volts, né? Então, na realidade, eu tenho a bateria da bike, na qual eu utilizo ela unicamente para dar os passeios, né? E os piscas ali, dianteiro e traseiro, eu tenho um packzinho de bateria de 12 volts que eu carreguei há um ano já, e
ainda não descarregou, funciona tranquilo, né? Consome muito pouca energia, né? E aquele farolzinho auxiliar ali na frente também. Então eu tenho dois packzinhos de bateria de 4,5 volts, mas só um está em uso, o outro está ali como reserva, né? O que mais que eu posso falar dessa bike? Eu tenho 1,83 m e a minha altura é o limite, né? O limite para poder usar esse tipo de bike. Uma pessoa mais alta do que eu já vai ficar desconfortável, porque em algum momento eu utilizo, né, as pernas para ajudar a subir algum morro um pouquinho mais inclinado, né, algum lugar que precise do apoio das pernas, né, que não, só o motor não vence, né, a inclinação. Então o meu tamanho é o máximo, assim, sabe? Se pegar uma pessoa com 1,85 m para cima, não vai conseguir andar nesse tipo de bike, teria que ser um outro modelo, né? Que eu vejo nessa bike que hoje em dia as outras já são melhores? Os freios dianteiro e traseiro não são hidráulicos, tá? Então a gente precisa ficar mais focado assim, né, na questão de frear, porque ela não vai parar instantaneamente. Os freios hidráulicos são muito superiores aos que tem na Alfa. Eu já cogitei trocar esses freios. Se eu fizer isso no freio traseiro, eu perco a questão de quando eu freio, acende a luz de freio na traseira da bike. Então ainda estou pensando se vale a pena trocar o freio traseiro, né? Ou conversar com o pessoal que me vendeu para ver se já existe algum outro sistema de freio hidráulico que me permita ainda ficar com a luz de freio na bike, né? E, fora isso, não vejo outro empecilho, né, para trocar os freios com freio hidráulico. Já pensei nisso, né, e cogito fazer isso. Outra coisa que essa bike não tem é amortecedor traseiro. Então só tem os amortecedores no garfo na dianteira. Eles são de mola, também não é uma coisa muito confortável, né? Mas normalmente, como eu ando em asfalto, então a gente releva um pouco essa questão, né? Outra coisa que alguém possa me perguntar é a respeito dos pneus, né? Vamos falar um pouquinho dos pneus. Depois que os pneus originais são aqueles para andar em estrada de chão ou na areia, né, que tem aqueles gominhos, eu optei por esses outros modelos aqui. Na realidade, esse outro modelo, né? Porque eu achei eles melhor para utilizar no asfalto, né? Eu sinto mais segurança. Aqueles pneus anteriores, a pressão máxima era de 20 libras, esses aqui são 35, né? Mas mesmo com 35 libras eu sinto que eles são mais macios do que aquele outro, né? Então eu estou contente, né? Eu comecei a rodar há pouco tempo com eles, já rodei 100 e poucos quilômetros, né? Que quando eu troquei estava com 2.300 quilômetros rodados a bike, agora está com 2.442, né? Acho que a gente viu ali. Mas esse curto espaço de tempo que eu estou usando esses pneus aí, eu estou bem contente com ele. Como eu falei para vocês no início, eu adquiri essa bike em março ou abril de 2024. Em junho de 2024 eu estava indo para o trabalho. Eram 6h20 da manhã, tranquilamente, devagar.
eu entrei numa calçada, ela era inclinada e tinha acesso a uma garagem, né? E esse trajeto que eu faço é ali na SC 405 e tem muitos veículos ali, né? Carros, caminhões, ônibus, e todos eles vão jogando aquela areinha para cima da calçada. Eu não me liguei, e quando eu entrei nessa calçada inclinada, a roda da frente escorregou. A roda da frente escorregou e quando eu botei o pé também escorregou. Resultado, caí sozinho às 6h20 da manhã. Foi um acidente assim bobo, um negócio inesperado. É diferente de quando a pessoa vê que vem um carro no sentido dela, ou uma moto, ou qualquer outra coisa no sentido da pessoa, né? Eu não estava, eu estava devagarinho indo para o trabalho e aconteceu, foi uma fatalidade, aconteceu, né? Então a roda da frente escorregou. Quando era com aqueles outros pneus com os originais, com aqueles gominhos, para andar em estrada de chão e de areia. O pé, quando eu botei o pé no chão, também escorregou. E caí. Quando eu olhei para o meu pé direito, eu achei assim, meu Deus, não tá legal o pé. O pé inchou, já na hora eu vi que estava inchada a perna ali tudo. E eu ainda, como estava sozinho, eu tentei ficar em pé, pegar a bike e voltar para casa, porque com ela não aconteceu nada. Na realidade, quebraram os olhos de gato que tinham nos pedais. Aí eu substituí os pedais. Foi a única coisa que eu substituí nessa bike. A hora que eu tentei ficar em pé, não consegui. Aí eu vi mesmo que o negócio tinha sido mais sério. Aí consegui sentar na calçada. Vinha um senhor pedalando. Na realidade eu passei por ele. Bem antes, né? E ele me alcançou, claro, eu caí de bike, fiquei sentado na calçada e ele me alcançou, daí ele ficou ali comigo e até liga para casa, liga para o serviço, liga para o SAMU, liga para todo mundo. O SAMU depois de um tempo foi me socorrer. Resumindo, eu quebrei o tornozelo direito. Na realidade eu quebrei o tal do maléolo, aquele osso redondinho que tem no lado do tornozelo, pelo lado de fora, e aquele ossinho redondinho pelo lado de dentro, que se eu não me engano é o outro maléolo, ele trincou, né? Então eu sofri esse acidente, tive que fazer a cirurgia, e coloquei uma placa e 8 parafusos. Então, isso com todo o cuidado que eu sempre tive, só para mostrar para vocês que os acidentes acontecem quando a gente menos espera. Fiz 6 meses de fisioterapia. Então, de junho de 2024 a dezembro, janeiro de 2025 eu não pude usar a bike. E ela ficou encostada e todo aquele tratamento pós-cirúrgico. Mas graças a Deus hoje eu já ando normalmente. É lógico que a gente faz uma cirurgia, não fica 100%, mas o mais importante é que eu já caminho, já ando de bike, já dirijo, a vida voltou praticamente ao normal. A única coisa que eu ainda tenho receio de fazer é pular. Mas eu acho que isso é do subconsciente. Mas com o tempo as coisas vão se ajeitando. O que eu posso falar para vocês em relação à bike? É uma liberdade. A gente se sente bem andando nela. Eu que moro no Campeche, eu vejo aqui que existem muitas bikes elétricas. E tem gente de todas as idades. Eu tenho 57 anos
mas aquele espírito aventureiro. Então a bike para mim me trouxe mais liberdade, me trouxe novas alegrias, novas emoções. E aí é onde eu tenho feito esses passeios, postado aí na internet. E pretendo continuar fazendo, né? Eu aceito sugestões de vocês, onde vocês queiram provar, ou que querem conhecer. Lembrando que eu ainda tenho muitos passeios a fazer aqui no sul da ilha. Eu quero percorrer a costa da Lagoa, tá? O meu próximo passeio que eu já programei é para o terminal marítimo ali na Lagoa da Conceição, mas pelo lado da Barra da Lagoa. Quero ir à Praia do Moçambique. Então esses passeios eu tenho certeza que consigo fazer com essas duas baterias. Lá para o norte da ilha eu estou vendo como é que eu vou fazer. Eu só vou parar o vídeo aqui um pouquinho e mostrar para vocês um aracuã que está bem aqui em cima. Ele está paradinho ali, né? Mas aqui no Campeche a gente tem essa alegria de ver toda essa fauna, né, na região aqui. Eu já sei por que ele está aqui. Aqui tem um pezinho de araçá, então com certeza ele está de olho nos araçás aqui. Eu também estou, né? Mas vamos deixar o bichinho ali em paz. Aí vou focar aqui na bike. Então é isso, pessoal. Eu só tentei falar um pouco das minhas emoções, do que eu fiz de modificações na bike, sempre pensando na segurança, porque o mais importante são os outros nos verem quando a gente anda de bike. E por isso que eu botei pisca, por isso que eu botei lanterninha vermelha atrás, lanterninha branca na frente. Eu sempre ando com elas acesas. Isso tudo facilita bastante quem vem em sentido contrário a nos enxergar também, né? Outra coisa, eu vou mostrar para vocês os capacetes que eu tenho e vou falar um pouquinho de cada um deles. Só um momento. Falei para vocês, pessoal, que o aracuã estava atrás do araçá. Eu já ia esquecendo de falar para vocês, eu também, quando vou sair de bike, eu tenho luvas, né? Importante. É muito mais confortável andar com as luvas do que sem as luvas. Eu tenho esses dois capacetes. Por que dois? Embora seja preto, esse aqui é mais fresco para andar nos dias de hoje, né? Outra coisa que eu sempre tenho nos meus capacetes é o tipo de sangue, O negativo. Tem adesivo refletivo também, né? Então esse aqui eu uso, tem aqui na frente, em cima da marca do capacete aqui. Esse outro aqui é um outro fabricante, também com tipo sanguíneo, mas esse aqui eu uso no inverno. Esse aqui, para proteger a orelha do frio, é muito melhor, né? Esse aqui, essa fita branca já é refletiva, então por isso que eu não botei nenhum refletivo novo, né? São duas marcas distintas. Esse aqui é BR-101, ali é Luca. Eu não estou aqui fazendo propaganda, não estou fazendo propaganda dos capacetes, eu só estou mostrando para vocês quais os que eu uso, né? Alguém pode me perguntar, tá, e essas bandeirinhas aí? Aquela bandeirinha vermelha, azul e branca ali é de Luxemburgo, né? Eu tenho as duas nacionalidades, então por isso que onde vocês podem ver aí, tem as bandeirinhas e a parte traseira do capacete também tem, né, as bandeirinhas.
Outra coisa que eu faço aqui na bateria, eu também tenho o meu nome, o tipo sanguíneo, né? Tudo isso sempre prezando a segurança, né? Caso aconteça alguma coisa, né? Já a pessoa, eu não posso falar, então pelo menos fica mais fácil para identificar, né? Então é isso, pessoal, eu fiz esse vídeo mais para mostrar para vocês a bike, né? E como ela está hoje em dia. E é com ela que eu tenho feito os passeios e é postado no YouTube. Volto a frisar para vocês, fiquem bem à vontade de fazer comentários, né, sugestões. Todas as sugestões e todos os comentários são bem-vindos, sejam eles positivos ou negativos. Como eu falei anteriormente, tenho 57 anos, então não tenho essa prática de ficar editando vídeo e fazendo vídeos como o pessoal mais novo faz hoje em dia, né? Também não tenho essa profissão, sou engenheiro e entre uma das minhas atribuições é engenharia de segurança do trabalho. É por isso que eu prezo pela segurança, né? E mesmo prezando pela segurança, ainda sofri um acidente, né? Mas tudo bem, já estou recuperado e vamos seguir em frente, né? Agradeço vocês por terem assistido e muito obrigado e esperem os próximos vídeos aí no canal. Até mais.